oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com a técnica de arte moderna do século XX, artista Pablo Picasso. Prestem atenção na leitura que a prof de artes vai fazer. Pablo Picasso foi um pintor mais famoso do século XX, trabalhando com escultura, trabalhos gráficos, cerâmica, desenho e pintura. Ele é mais lembrado como cubista, porque foi ele quem inventou essa técnica do cubismo. Antes de se tornar um cubista famoso, tinha um estilo pessoal de pintar e expressar chamado fase azul. Em seguida, ele passou para a sua segunda fase, a fase rosa. Neste livro aqui da prof, conta um fato muito legal, onde Pablo Picasso decidiu da sua segunda fase passar para o cubismo. Mas para ele chegar nesta segunda fase, eu vou ler uma parte da história. Algumas pessoas achavam maravilhosas aquelas pinturas azuis. Outras, incluindo seu pai, diziam que eram muito estranhas. Isto significava que as pinturas de Picasso eram extremamente polêmicas. A fase azul terminou quando Pablo Picasso conheceu uma moça chamada Fernanda. Eles se apaixonaram e logo suas pinturas passaram a ter uma tonalidade mais alegre. E essa foi o início da sua fase rosa. Nesta fase, não só as cores, mas também os temas de Picasso eram mais alegres. Ele retratou a arte circense, ou seja, personagens que trabalhavam no circo. Eu tenho aqui este quadro, Família de Saltimbancos, que ele pintou no ano de 1905. Então, eu já tenho uma obra baseada na fase rosa do Pablo Picasso. Mais tarde, trocou esse estilo da fase rosa pela técnica que ele criou, que foi o cubismo. Aqui neste outro livro da prof de artes, as fases do Picasso, eu vou mostrar para vocês alguns quadros com a fase rosa. O acrobata equilibrista. Eu tenho Arlequim sentado. Os dois acrobatas. Ele pinta com tonalidades a família de acrobatas com a macaca. Ele pinta com tonalidades de rosa, ou seja, utiliza apenas as cores rosa. Eu vou montar aqui uma aquarela somente com estas cores. Vocês, na técnica de artes, farão hoje uma releitura da fase rosa do Pablo Picasso. Então, eu vou montar a minha moldura e desta moldura vou montar a minha tabela cromática. Já a parte da releitura
Cada um irá usar uma obra do Picasso de sua fase rosa, ok? Então, eu fiz aqui a minha moldura. Vou escrever qual é a fase do Picasso. Fase rosa. O nome do meu artista, Pablo Picasso, ok? E agora eu vou montar a minha paleta de tintas. Valor tonal, ok? Valor tonal. Do meu valor tonal, eu vou usar apenas a tonalidade de rosa. Então, vermelho com o branco, ok? Mais as cores que estas duas tonalidades vão inventar. Fúcsia, vinho, areia, magenta, rosa claro, salmão, todas essas tonalidades eu terei que usar. Então, eu vou começar da tonalidade mais escura para a tonalidade mais clara. Então, eu faço a minha tabelinha com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cores. Se você não tiver esse tanto de cor no seu estojo, você vai usar a quantidade de quadradinhos que você tiver. Então, vai ser vermelho mais branco. Então, eu vou pintar vermelho mais branco. O branco eu não vou pintar, né? Vou deixar a folha em branco. Vai dar esta sequência do escuro para o mais claro, nesta sequência, ok? Então, primeiro vai ser vinho, depois fúcsia, depois
magenta, depois salmão, em seguida rosa claro, e para finalizar, areia. Então, galera, estes são os valores tonais usados na obra do Pablo Picasso, Fase Rosa. Vocês irão pesquisar uma obra do Picasso onde esta obra faz parte da Fase Rosa. Combinado? Um beijo, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.